Olá, pessoal. Eu sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos possamos aprender um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender sobre retas paralelas cortadas por transversais. Então, eu fiz uma ilustração aqui, né, de algumas retas, de um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. E é importante que a gente compreenda essa ilustração para que posteriormente a gente possa compreender o que diz o Teorema de Tales. Então, a gente tem aqui, ó, um feixe de retas paralelas, no caso, a reta R, paralela à reta S, paralela à reta T. A gente chama feixe de retas paralelas quando tem-se 3 ou mais retas paralelas, certo? Cortadas por duas transversais, que no caso, as transversais aqui no caso P e Q, que estão cortando aí essas retas paralelas, interceptando, certo? Essas duas retas transversais P e Q, ao interceptar as retas paralelas, nós temos aqui a formação de alguns pontos, né? E a gente pode analisar aí segmentos de retas. No caso, os segmentos de retas, para quem não lembra, é uma parte da reta, né? Que é representado por 2 pontos. Então, a gente tem aqui o segmento AB, é uma parte dessa reta P, certo? O segmento AB, né? Nós temos aqui também o segmento BC. Podemos analisar ainda o segmento AC, né? Temos aqui o segmento DE, ou o segmento DF, e também o segmento EF, certo? Então, pelo Teorema de Tales, que diz o seguinte, vamos ter atenção aqui. Olha o que diz o Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Portanto, se temos retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção são proporcionais. Como eu coloquei aqui, essa ilustração é justamente para que a gente possa compreender o que diz o Teorema de Tales. Se a gente tem um feixe de retas paralelas cortadas necessariamente por duas transversais, nós temos aí a formação de segmentos que são proporcionais, né? E nós podemos aqui montar as proporções existentes entre esses segmentos formados aqui nessa ilustração. Então, veja, se a gente analisar aqui o segmento AB, é importante que a gente saiba que o segmento DE aqui na reta transversal Q, ele é o correspondente do segmento AB, certo? Nós temos aqui, por exemplo, o segmento BC. O correspondente na transversal Q é o EF, certo? Se a gente analisar o segmento AC aqui na transversal P, o segmento AC, o seu correspondente na transversal Q é o segmento DF, ok? E assim segue. Então, montando aqui as proporções, nós temos o seguinte, que o segmento AB aqui indicado, AB, essa parte, esse segmento AB, está para o segmento BC. Da mesma forma, é assim que a gente fala, assim como, sinal de igualdade, para representar, o segmento DE está para o segmento EF. Então, veja que a gente está analisando aí os segmentos que se correspondem e que são proporcionais, certo? Montando aqui a proporcionalidade existente entre esses segmentos. Então, AB está para BC, assim como DE está para EF, certo? É importante que a gente saiba que, no caso, essa razão aqui é exatamente igual a esta outra, né? A razão de proporcionalidade tem que ser a mesma. Então, agora a gente tem aqui uma outra proporção. Vamos analisar agora o segmento AC, né? O segmento A até o C está para o segmento AB, assim como DF está para DE, certo? Aqui, ó. Então, o outro que a gente pode analisar. AC está para BC, então vamos lá. O segmento AC está para BC, certo? Assim como DF está para EF. Então, a gente tem aqui DF
está para EF. Então, pessoal, nessa parte aqui, a gente apenas montou aí a proporcionalidade existente entre esses segmentos, né, analisando o que diz o Teorema de Tales, né, que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais, né, segmentos que são proporcionais. Então, a gente vai pôr em prática, respondendo algumas situações de aprendizagem, né, mas espero que vocês tenham compreendido essa parte teórica, para que aí vocês possam compreender também na prática, ok? Até a próxima!